Ciao ragazzi, sejam bem-vindos ao canal Eletroita. Meu nome é Daniel, moro aqui no norte da Itália e criei este canal para discutir e compartilhar informações sobre mobilidade elétrica e tecnologia. No vídeo de hoje vamos analisar os dados de performance do meu veículo obtidos ali durante o evento Lampi in Aeroporto. Foi um evento organizado pelo canal do YouTube Lampi di Tesla, patrocinado pela própria Tesla, que disponibilizou ali, a pista do aeroporto de Capannori, na província de Lucca, para todo mundo ali que tinha uma Tesla poder acelerar na pista do aeroporto. Esse vídeo aqui é uma sequência, né? O primeiro eu mostrei tudo que rolou ali no evento, né? Que teve o almoço, teve depois ali no aeroporto já com a presença do Cybertruck, com as provas ali na pista, prova do FSD, outras coisinhas menores ali, e depois, né, fechando com o espetáculo de luzes. Se você quiser o vídeo da viagem completa ali, inclusive com os dados de consumo e gastos, né? Segue aqui no link que está aqui em cima. E nesse vídeo aqui a ideia é aprofundar o máximo possível na questão das provas de performance. Então vamos falar um pouquinho aqui da situação ali, da metodologia. A pista estava ali à disposição para a gente, né? A gente tinha uma fila de carros, a gente podia entrar e fazer a prova, depois, cada vez que saía da pista, tinha que entrar na fila de novo, mas estava ali disponível pela maior parte do tempo. A pista tem um comprimento de 950 metros, ela tem, sim, totalmente larga, né? Cabe um avião ali, totalmente segura para poder acelerar sem nenhum limite de velocidade. Ali o dia muito quente mesmo, né? Temperaturas aí de 37 graus, mais ou menos no horário ali que eu estava na pista, né? Fazendo os testes. Eu consegui fazer 4 corridas. Outros dados aí importantes sobre a metodologia. Quando eu fui acelerar na pista, eu desliguei o ar-condicionado, tá? Então isso para não ter nenhuma competição. Se eu acelerasse, o carro automaticamente já ia abaixar o ar, mas eu desliguei totalmente, assim, para não ter interferência. Uma outra coisa é que o carro ali, ele estava, quando eu comecei os testes, ele estava com apenas 38% de bateria e quando chegou no final da última prova, ele estava com 34%. Era basicamente 1% para cada tiro, vamos dizer assim. Então, é um estado um pouquinho mais baixo de bateria, né? E são coisas que a gente vai ter que discutir depois no final. O outro fator que eu já citei, né, a temperatura ali de 37 graus. E a última coisa que eu estava fazendo uma viagem, então o carro não estava carregado, mas também ele não estava mais leve possível, né? Tinha, além do que eu carrego sempre comigo, né, que são os cabos de recarga, kit de reparo de pneu, kit de pressão de pneu, isso eu carrego sempre no porta-malas. Tinha uma bolsa térmica aqui com água e tudo. Então, um pouquinho de peso a mais. Então, um pouquinho de interferência deve ter, né, mas de modo talvez um pouco limitado. Eu consegui acelerar bem, né? Tinha liberdade total, mas eu confesso que nas primeiras 2 corridas eu fiquei um pouquinho preocupado, assim, porque eu não tinha noção, muita noção, quanto que era longa a pista, né? Lembrando que a velocidade máxima deste carro aqui, né, a minha Tesla Model 3 Long Range, tração posterior, né, tração traseira, é de 203 km por hora, limitadas, obviamente, eletronicamente. Alguns dados oficiais e não oficiais, né, porque a Tesla não divulga todos os dados oficialmente, né? O que ela divulga oficialmente é um 0 a 100 de 5,2 segundos, e os outros dados são medidos através de medidas de terceiros. Então pode ter um pouquinho de variação, dependendo de quem mediu e qual foi a metodologia, tem uma pequena variação, mas é em torno de 320 a 325 cavalos. Eu consegui registrar tudo com um sistema de câmeras aqui, né? Na verdade, eu usei 3 câmeras diferentes, né? Dá até para ver no vídeo que eu tinha uma pendurada aqui em cima. E depois, como que eu fiz a análise dos dados? Eu utilizei a contagem de frames através do computador, tá? Então eu consegui ver quadro a quadro até a hora que eu comecei a identificar o movimento. Quando tinha um movimento, eu pegava o frame anterior, tá? Mesma coisa, atingir a velocidade era quando eu atingia a velocidade, no frame que atingia a velocidade, tá? Por exemplo, do 0 a 100 era quando o carro está parado até o carro atingir a velocidade de 100 km por hora. Então, para essa medição através de frames, algumas coisas só para citar, eu utilizei uma câmera com quadro de 60 quadros, né, por segundo,
Então isso dá, entre um quadro e outro, são 16,667, né, milissegundos entre um quadro e outro. Então essa mais ou menos é o limite de erro entre um quadro e o outro. Para o que a gente está querendo medir, eu tenho que dizer que é suficientemente bom. Obviamente, se eu tivesse uma câmera ali de 120, 240, 500 quadros por segundo, daria uma coisa muito mais precisa. Mas eu acho que para esse tipo de medição aqui, mas para o meu nível aqui, né, de montar o meu canal no YouTube, acho que estaria mais do que suficiente. Então vamos lá, agora eu vou passar o vídeo. Eu registrei de 3 pontos diferentes, sincronizei todos eles e coloquei ali para mostrar também até um pouco da minha reação e tudo, e os dados do painel do veículo. Bora lá! 1, 2 e... Sim. 150. Eu não sei aonde é que a pista termina, mas eu acho que dava até para chegar no 200 aqui. Vamos tentar ir até o final agora, fazer uma segundo registro aqui. Vamos ver se eu consigo atingir a velocidade máxima do carro até o fundo aqui. Parece estar bem direcionado. Freio, 0. 1, 2 e partiu. Sem. 150. Ah, não, chega. Dá medo. Dá medo, mano. Mas acho que deu pra registrar pelo menos 0 a 100, 0 a 150. Deu quase 1 kWh de consumo energético aqui, só na ida e na volta. Aceleração máxima do carro, chegou aí para 160, 170. Será que eu tento entrar na fila já de novo? Bora lá. 1, 2 e... Uhul. 120. 150. 170. Até a desaceleração soltou o negócio aí. Ok. Dava para chegar porque sobrou freio. Mas é muito difícil. É uma sensação que, como eu não estou acostumado, então acaba meio saindo do controle aqui. E a gente fica na dúvida se dá certo, se não dá. Vamos lá, agora tá o sol vendo a cara aqui. Vamos de novo. 1, 2 e... vai. 100. 150. 160. Mas posso falar já de cara, foi bem divertido fazer isso, deu para ver que eu estava ali bem contente, né? Tava ali muito atento com as coisas, mas foi divertido pra caramba. Fazendo alguns comentários aqui sobre as corridas, tá? Nas 2 primeiras, eu freiei muito cedo, não consegui chegar nem a 170 por hora, eu acabei freando antes. Isso porque eu não tinha muita noção do tamanho da pista. Então eu tinha aquela preocupação de não ter espaço depois para frear, né? Para parar o carro. Mas depois que eu vi que sobrou
pista pra caramba, centenas de metros ali, com pista à disposição ali, né? Então falou assim, não, eu vou tentar de novo, né? E dessa vez eu vou tentar ir mais, né? Acelerar mais ainda, né? Chegar a velocidades ainda maiores, né? E depois na terceira e na quarta eu consegui até passar os 170 e tudo, mas mesmo assim sobrou pista, viu? Então dava para ter ido bem mais ali. Mas tudo bem. Pena que a gente não conseguiu atingir a velocidade máxima do carro, né? Que são 203 km por hora. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dos dados que eu obtive aqui. Então vamos lá, eu montei essa tabelinha aqui, vamos dar uma olhadinha nela agora. Aqui está usando, né, todos os detalhes, né, temperatura, a bateria do carro. Para cada uma das corridas eu medi o 0 a 100, o 0 a 120, o 0 a 150 km por hora, de 80 a 120 e de 100 a 150. 0 a 170 eu só medi na terceira e na quarta, porque foram as únicas que eu fiz, né? Na primeira e na segunda eu não atingi os 170 por hora. E depois aqui do lado direito tem os valores aí que a gente vai ter como oficiais, vamos dizer assim. E aqui a primeira coisa que já dá para ver que o 0 a 100 foi um valor um pouquinho acima do esperado, daquilo que é declarado para o veículo da Tesla oficialmente, né? E isso se repete para todos os outros valores, né? Mas o mais interessante aqui é que a gente pode ver que praticamente os melhores valores são os valores da corrida 1. E é justamente na primeira corrida, onde a bateria estava com um pouquinho mais de carga e mais fria em relação às outras corridas. E vamos agora falar um pouquinho sobre o que aconteceu. Então, os valores que eu consegui obter com o meu carro foram um pouquinho acima daqueles declarados pela Tesla, mas também não foram tão diferentes assim, né? Estamos falando aí de fração de segundos, né, de diferença. E eu devo dizer que o resultado foi muito satisfatório para mim. E por que teve essa variação? Porque a Tesla está mentindo. Eu acho que tem motivos mais do que suficientes aqui para existir essa variação. Eu consigo nomear pelo menos 3 deles, né? A questão da carga da bateria, questão da temperatura e questão do peso. Dentre esses 3 fatores, eu acho que o mais influente é a carga da bateria. Todas as baterias têm uma pequena variação de voltagem em relação ao estado de carga, né, o ACOC. Inclusive, se a gente comparar entre a bateria NMC e a LFP, na NMC tem um pouquinho mais de variação, enquanto na LFP ela tende a ser um pouco mais plana. O BMS do carro, inclusive, ele utiliza essa variação da voltagem para dizer quantos por cento de carga eu tenho aqui no meu carro. E essa oscilação ela é imperceptível para o uso cotidiano. Tá? Não dá para você falar que eu estou andando na estrada ou estou andando na cidade, estou indo para o trabalho e eu percebi que o carro está mais lento porque a bateria está baixa. Isso não acontece, a variação é muito pequena. Mas em uma situação extrema, onde eu estou exigindo a carga máxima do carro, aí sim pode fazer um pouquinho de diferença. Estima-se que essa variação ela atinja até 5%. Então só isso já quase coloca o fator de erro ali do valor que a gente obteve no dado real da pista com o valor declarado. Isso tem um segundo fator. E esse é evidente que ele existiu, porque dá para ver que da primeira corrida até a quarta, todos os meus dados pioraram. E eu tenho certeza que o fator principal daí foi o aquecimento da bateria, primeiramente porque ela teve que fornecer carga máxima para o motor e depois ela teve que recarregar com a carga máxima do freio regenerativo. Essa carga de descarregamento e carregamento da bateria certamente aumenta a temperatura da bateria e limita a quantidade de energia que ela pode fornecer e recuperar. E dá para ver isso justamente porque a corrida 2 foi pior do que a 1, a corrida 3 foi pior do que a 2 e a corrida 4 foi pior do que a 3. E a corrida 1? A gente sabe que o carro elétrico, a faixa de funcionamento ideal da bateria é de 30 a 35. Então 37 já estava um pouquinho acima, mas bem pouco, tá? É evidente que nas outras, isso foi muito importante para as outras, inclusive se tivesse um modo de registrar a temperatura da bateria durante a terceira e a quarta prova, até daria para fazer uma relação direta, né? Pode ter influenciado um pouquinho na primeira? Um pouquinho, né? Na segunda, na terceira e na quarta, com certeza sim.
E por fim, a questão do peso, né? As empresas, quando elas pegam um piloto profissional ali para medir a aceleração do veículo, né? Eles geralmente é um cara que é bem pequenininho. Eu, né, provavelmente sou maior do que ele, né? Tinha bolsa térmica, tinha as minhas coisas dentro do carro. Pelo menos algumas dezenas de quilos a mais tinha. O peso aqui do meu carro vazio, eu, se não me engano, era 1750, 1720, alguma coisa do tipo, né? Inclusive eu falei aqui nesse vídeo que eu fiz a review dela, né? É claro que com um peso ali, algumas dezenas de quilos a mais não vai interferir tanto assim, né? Mas alguma coisinha pode interferir também. Mas o interessante justamente é que eu consegui chegar bem perto, né, dos valores oficiais. Dá para ver como é performante, né? E ali a sensação, aquela sensação de colar no banco ali na hora, ela tem, tá? Aquele torque logo de cara que te joga para trás, isso é impagável. Mas foi uma das coisas muito interessantes desse evento, foi justamente poder acelerar ali com tudo possível, né? Com a certeza que a pista é plana, com segurança, né? E poder registrar tudo isso daí. Se tiver um evento mais para frente semelhante, eu vou tentar fazer de novo, inclusive tentar, quem sabe aí, né, acertar essas variáveis, chegar com o carro bem carregadinho, peso o mínimo que necessário. E a temperatura eu não consigo controlar, né, mas se for uma outra época do ano, quem sabe ali a gente dá sorte também. E tem mais um outro vídeo ainda que eu vou lançar sobre esse evento aqui, né, que é o do Cybertruck, que no momento que esse vídeo está sendo lançado ainda não está pronto, mas não sei quando você está vendo esse vídeo, pode ser que ele já esteja, e daí se tiver, o link fica aqui, se não tiver nenhum link ali, é porque o vídeo ainda não saiu. Se vocês quiserem ver mais conteúdos como esse, né, segue aqui no canal. Eu tento aqui sempre fazer vídeos sobre performance real do veículo, e testes, uso real, viagens, né? E sempre que possível, né, de outros elétricos aí que eu tenho acesso, eu tento colocar aqui também. Se quiser deixar alguma sugestão, comentário, vale sempre aquele joinha. E se você chegou até aqui nesse vídeo, eu agradeço sim, com muita sinceridade. E no demais, a gente se vê aí no próximo vídeo. Grazie a tutti, arrivederci!